Novembro, 1964. Aeroporto Internacional de Londres. 23 horas e 45 minutos. Neste exato segundo, sob uma chuva fina que congela o asfalto da pista, um homem de quase 2 metros de altura encontra-se dobrado em posição fetal, preso dentro de uma caixa de madeira compensada, sendo arremessado sem qualquer cuidado para o interior do porão escuro de um Boeing 707. O nome dele é Red Spires, e ele está prestes a suportar mais de 60 horas de tortura física e psicológica para cruzar o planeta embalado como um bloco de maquinário industrial. A aviação comercial movimenta milhões de toneladas de carga todos os anos. É um ecossistema titânico que atravessa 3 continentes, corta oceanos e opera em altitudes onde a temperatura externa despenca para 50 graus negativos. Neste exato momento, enquanto executivos bebem uísque e fumam charutos na cabine pressurizada poucos metros acima, um ser humano respira o ar rarefeito do compartimento de bagagens. A contradição é absoluta. O sistema é desenhado para transportar vida na parte de cima e objetos inanimados na parte de baixo. Red Spires não é um objeto, mas para os formulários alfandegários da coroa britânica, ele é apenas uma remessa de tinta e metal. O sistema de transporte de cargas internacionais não é apenas um serviço, é um labirinto paranoico. Ele representa a fusão entre a alfândega governamental, a segurança aeroportuária e a burocracia das companhias aéreas. O porão de carga de uma aeronave comercial na década de 60 é um ambiente estéril, escuro e brutal. Não há aquecimento adequado, não há pressurização calibrada para o conforto biológico. As defesas deste sistema são múltiplas e implacáveis. Começam com os fiscais de solo, que inspecionam visualmente cada pacote. Passam pelas balanças industriais, que calibram o peso de decolagem com precisão matemática. Envolvem cães farejadores na busca por contrabando, despachantes aduaneiros que cruzam dados de manifestos de exportação e a própria física da altitude. O frio congela fluidos corporais. A falta de oxigênio induz a hipóxia, confusão mental e morte silenciosa. A segurança aqui não depende de câmeras de alta definição ou biometria avançada. Ela confia na hostilidade do ambiente. Ninguém, sob nenhuma circunstância, tenta vencer o porão de um avião porque a estatística de sobrevivência é 0. É um cofre que pune invasores com a asfixia. O indivíduo que desafia esta máquina de triturar lógica não é um espião treinado, não possui $1 milhão em subornos e não carrega tecnologia militar. Red Spires é apenas um atleta australiano, um lançador de dardo que viajou ao Reino Unido, perdeu tudo, ficou sem dinheiro para a passagem de volta e sente o desespero de quem não tem mais opções. Ele é o homem mais invisível que existe, o cidadão comum, quebrado e anônimo. No entanto, ele possui uma característica oculta e letal para a burocracia. Ele tem o domínio absoluto sobre a própria mente e uma resiliência física beirando o sobre-humano. Spires não entra em pânico. Ele compreende que o sistema aeroportuário é operado por trabalhadores braçais que estão exaustos, mal pagos e que detestam fazer perguntas. Ele percebe que a verdadeira invisibilidade não é vestir preto e se esconder nas sombras, mas sim transformar-se em burocracia. Um homem caminhando na pista é uma ameaça. Uma caixa com os carimbos corretos é apenas mais uma terça-feira. A engenharia deste plano é um estudo profundo sobre a cegueira administrativa. Spires não tenta falsificar identidades ou criar rotas alternativas. Ele constrói o próprio veículo de fuga. Uma caixa de madeira medindo 1,5 metro de comprimento, 0,9 metro de largura e 0,75 metro de altura. Por fora, as madeiras são reforçadas com tiras de aço grossas, pintadas com avisos em preto dizendo "Tinta exportação" e "Manuseie com cuidado". Por dentro, é um casulo de sobrevivência espartano. Spires instala presilhas de couro nas paredes laterais para ancorar o próprio corpo durante a turbulência severa. Ele estoca latas de espaguete, um cantil de água, um cobertor fino e, crucialmente, uma garrafa plástica vazia para a própria urina.
Mas a genialidade real, a senha que desativa toda a matriz de vigilância, é um pequeno detalhe comercial. Ele registra a carga sob a modalidade frete a pagar no destino. Este é o calcanhar de Aquiles do sistema. As companhias aéreas sobrevivem de lucro. Se uma caixa precisa ser entregue para que a empresa receba o dinheiro, ela recebe prioridade máxima. Ninguém atrasa uma carga que gera receita no desembarque. Ninguém abre uma caixa se a papelada indica que o destinatário vai pagar a conta. A ganância do sistema garante a segurança do intruso. A execução tem início. A caixa é selada por fora por um cúmplice. O som dos pregos perfurando a madeira é o último ruído humano normal que ele escuta. Spires encontra-se agora engolido pela escuridão total. A caixa é içada, jogada na traseira de um caminhão e entregue no terminal de cargas. Ele sente o impacto violento das empilhadeiras. A caixa é arrastada pelo asfalto, inclinada em ângulos dolorosos e jogada no ventre metálico do avião. A camuflagem dele depende inteiramente do silêncio absoluto. Spires controla a respiração. As portas do compartimento de carga se fecham com um estrondo de aço, bloqueando qualquer feixe de luz. Os motores a jato começam a girar. O ruído é ensurdecedor, uma vibração que entra pelos ossos e esmaga o crânio. O avião decola. A temperatura cai verticalmente. A condensação se forma nas paredes de madeira. Ele amarra seus braços e pernas nas presilhas de couro. Por horas a fio, ele não é um homem. Ele é o peso inerte de um equipamento de pintura. Ele apaga os próprios instintos de sobrevivência, para não tossir, não espirrar, não se mover. 30 horas depois, o plano entra em colapso. O avião aterrissa em Bombaim, na Índia, para reabastecimento e troca de aeronave. O cronograma, que deveria ser rápido, sofre um atraso não documentado. O sistema de logística falha. A caixa é retirada do avião e deixada diretamente sobre a pista de pouso indiana. O sol escaldante do meio-dia assa a madeira. Mas o desastre real é físico. Os operadores de carga largam a caixa de cabeça para baixo. O sangue de Spires corre brutalmente para o crânio. A temperatura interna passa dos 40 graus. O suor inunda seus olhos. Ele não consegue esticar as pernas. O ápice da tensão ocorre quando ele escuta passos pesados. O sotaque indiano ecoa através da madeira fina. Os trabalhadores de pista, exaustos pelo calor, sentam-se exatamente sobre a caixa dele para descansar. O peso da caixa afunda. Spires sente a pressão a milímetros do seu rosto. Um gemido de dor, um único suspiro mais alto e ele seria descoberto, preso em uma cadeia de segurança máxima na Índia ou mandado para um asilo psiquiátrico. Ele engole o próprio ar. O pânico bate à porta da sua mente. Ele aceita a dor. Após horas agonizantes, a caixa é finalmente içada de volta para um novo avião. 63 horas de escuridão. O avião finalmente toca o solo em Perth, na Austrália Ocidental. O processo de descarga ocorre. A caixa é transportada para um galpão alfandegário escuro e deixada em um canto, aguardando a abertura comercial na manhã seguinte. As luzes do galpão se apagam. O silêncio retorna. Por dentro, um estalo baixo quebra a quietude. Spires usa uma pequena ferramenta para forçar as dobradiças pelo lado de dentro. A madeira cede. O homem que emerge dali não parece humano. Ele está coberto de poeira, desidratado, com os músculos atrofiados e tremendo violentamente. Mas ele está vivo. O cheiro de combustível e suor preenche o ar. Spires arrasta-se para fora. Ele não corre. Ele troca de roupa lentamente, veste um terno amarrotado que trouxera consigo, limpa o rosto e caminha silenciosamente até a saída de serviço do armazém. Ele simplesmente abre a porta de ferro e desaparece nas ruas quentes da Austrália. Ele cruzou o mundo sem pagar um centavo, sem passaporte carimbado e sem ser detectado por dezenas de barreiras governamentais. Horas depois, quando os inspetores abrem a carga para checar o porquê o destinatário não apareceu para pagar o frete, encontram apenas cintos de couro rasgados, uma garrafa plástica suja e o vazio absoluto. As autoridades aeroportuárias acionam alarmes que soam tarde demais.
A história se torna pública semanas depois apenas porque o próprio Reg Spires, a salvo em casa, deixa a verdade vazar. O governo australiano e as companhias aéreas ficam em silêncio, humilhados por uma caixa de compensado de poucos dólares. Mas a verdadeira revelação não é sobre o homem que sobreviveu. É sobre a falha fundamental da segurança que pagamos para manter. Nós acreditamos que máquinas de raio-x, manifestos digitais e guardas armados formam um escudo intransponível ao redor do mundo. Mas o sistema vê apenas aquilo que ele foi programado para procurar. A burocracia não procura pulmões dentro de declarações de equipamento de pintura. Fica a pergunta perturbadora. Se um homem desesperado fez isso em 1964 com um pedaço de madeira, quantas remessas perfeitas cruzam os oceanos neste exato minuto, contendo segredos que respiram, batem e transpiram no escuro? A segurança global é apenas um acordo de cavaleiros. Ela desmorona no instante em que alguém decide, com convicção suficiente, parar de agir como um ser humano e se tornar apenas mais uma linha em uma planilha de Excel.